paz do Senhor Jesus, missionária Luciene aqui, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Vamos de Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 16. Eu vou estar lendo o versículo 6, do 6 ao 8. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem pareceu aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. O anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Eu sei que esse texto é bem conhecido por nós, e eu quero aqui, de forma simples, compartilhar alguns aprendizados, dentro desse texto para a nossa vida. Nós sabemos que Agar, certamente, ela foi levada até a casa de Sarai e Abrão, como se fosse ali uma herança de alguns espólios, uma herança que eles tiveram pelas terras que eles passaram. E ali Agar foi lhe dada junto de outras coisas, de outros bens materiais. Então Agar, ela é inserida dentro da casa de Abrão. E quando Sarai, no contexto aqui, quando ela vê que ela não consegue gerar, ela usa Agar para gerar a promessa dela. Agar, ela tem um encontro com Abrão e ela engravida. E daí começa Agar, uma mulher que agora está gerando um filho do seu Senhor, não do esposo dela, mas do Senhor dela. E supostamente com tantas mudanças na vida de Agar, ela começa a ter algumas posturas diferentes. Não sabemos de fato qual é o nível de ofensas que houve entre as duas. Mas o fato é que Sarai, ela se sentiu menosprezada por essa então escrava. E o texto vai dizer que Sarai, ela reclama com Abrão. E Abrão fala: olha, faça o que quiser, ou seja, Agar está nas tuas mãos, ela é tua escrava, ou seja, Agar não tem vontade, faça o que bem lhe parecer. E Sarai começa a tratar Agar diferente também. Então percebemos aqui a ação de duas mulheres. E não suportando esse tratamento de Sarai, Agar, ela foge para o deserto e ela para junto a uma fonte. E é interessante, gente, que nós vamos perceber que nesse momento o anjo do Senhor, ele se apresenta a ela. Você sabia que o nome de Agar, a tradução do nome de Agar quer dizer fugitiva, ou seja, aquilo que foge, ou aquela que foge. Então, o nome de Agar, ele traz muito de sua característica. E por aqui eu quero aplicar quantas situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos dá vontade simplesmente de largar tudo para trás e dá vontade de fugir. Quem sabe é uma fuga de um relacionamento, quem sabe é uma fuga de um trabalho que você se sente já sufocada por esse patrão ou por alguém que você trabalha ali com você. Quem sabe é uma fuga de um bairro que você acha que esse bairro não é bom para você, ou uma cidade. O fato é que quando as situações são contrárias àquilo que nós queríamos viver, nosso primeiro pensamento é como Agar, é fugir dos problemas, é fugir daquilo que nos fere. Seria tão fácil, né? Sair fugindo dos problemas, sair fugindo das nossas lutas, sair fugindo das nossas provações. Só que a vida não é assim.
A vida não é assim. O anjo do Senhor encontra para Agar, e é interessante que ele diz assim, serva de Sarai, Agar, serva de Sarai. Não poderia só falar Agar, mas não fala só o nome, mas fala quem ela é, ou seja, no momento ela é uma serva de Sarai. E ele vai dizer assim, de onde vens e para onde vais? E ela diz, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ou seja, estou fugindo daquela que me fere. Estou fugindo daquele que me fere. A fuga nunca será uma estratégia. E nós vamos ver que nesse texto, o que acontece? O anjo do Senhor vai falar, torna-te para tua senhora. Uai, ela acabou de falar que está fugindo da senhora, daquela que a persegue, daquela que no momento está ferindo, e o anjo do Senhor vai falar, torne para lá. E talvez você fique pensando, como eu vou tornar para o lugar da humilhação? Como eu vou retornar para o lugar da rejeição? Como eu vou retornar para essa família que me fere? Como eu vou retornar para esse casamento que me machuca? Queridos, aqui nós estamos percebendo um ato de renúncia. Fugir dos problemas não é solução. Todos nós temos que aprender a renunciar. A Bíblia, ela vai ensinar sobre isso, haja vista pelaquele que nós temos que acompanhar as pisadas dele, que é Cristo. Cristo renunciou a si mesmo, despiu-se da sua glória, né? Veio a este mundo, morreu, ressuscitou, em breve vai voltar para nos buscar. Então pensa no caminho de renúncia que Cristo nos mostrou. Então o anjo fala assim, torna-te para tua senhora. Ou seja, renuncie mais um pouquinho. Talvez nós poderíamos já traduzir e definir dessa forma. Volta, suporta mais um pouquinho. Renuncia mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Toma um fôlego e volte. Ore mais. Jejue mais. Busque mais. Vai, volte. Volte. Torna para tua senhora. Volte o caminho. Disse-lhe o anjo do Senhor, versículo 10, multiplicarei sobrenaturalmente a tua descendência, que não será contada, porque numerosa será. Ou seja, Agar tem uma promessa para a descendência dela, mas ela precisa suportar mais um pouquinho. Quando o anjo do Senhor fala para ela voltar, ele vai falar, porque vem uma descendência através de você. E o que isso nos mostra? O que isso nos revela? Que Agar, suportando aquilo que ela está vivendo, a descendência dela receberia a promessa e receberia essa bênção do Senhor. Então, muitas das vezes, a fuga, ela pode ser um escape para nós no hoje. Mas e para aqueles que descendem de nós? Fugir desse casamento nesse momento pode trazer alívio para você, pode romper o teu momento de sofrimento. Mas e para os teus filhos, a tua descendência, será que é melhor? Então, muitas questões, muitas das vezes a gente quer fugir naquilo que Deus está mandando a gente suportar. É claro que cada situação é uma situação. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para falar a cada coração. Tem uns, é tempo de suportar. É tempo de suportar. É tempo de renúncia. É tempo de aguentar. Mas se você for lá no capítulo 21 do livro de Gênesis, versículo 9, você vai ver que Sara agora, ela manda Agar embora. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê que como a nossa Bíblia é dividida, né, foi dividida em capítulos, nós vamos ver aqui que do capítulo 16 ao capítulo 21, versículo 9, Agar suportou. Não fala o nível de tantas coisas ela passou, mas ela suportou. E aqui, quando no versículo 9 do capítulo 21, Sara manda ela embora. Ou seja, agora não é Agar que está indo embora. É a senhora dela que está mandando ela embora. E é nesse contexto, nesse momento,
que Agar encontra a promessa. Ou seja, você não vai encontrar a promessa fugindo. Você vai encontrar a promessa quando você suporta. E no tempo de Deus, Ele vai abrir as portas para você. Perceba aqui que quando Sara manda Agar embora, Abraão dá os suprimentos para ela. Quando Agar chega no deserto, acabou a água, acabou as providências que Abraão tinha enviado, e ela vai chorar porque ela não quer ver o filho morrer. Mas ela vai se esconder numa árvore porque eu creio que ela chegou num nível emocional tão arduoso que talvez ela falou, eu suportei tanto para no final tudo acabar assim. Quem sabe, né? Você já falou, mas eu suportei tanta coisa, eu me renunciei tanto para no final tudo terminar assim. Só que é aí que a gente vê o Deus que não abandona, o Deus que sempre está conosco, o Deus que te convida a te renunciar, é o mesmo que vai te honrar. Olha que maravilha! O Deus que falou, olha, suporta, renuncia, suporta mais um pouquinho, é o mesmo que vai te honrar. Então nós estamos vendo quando ela achou que estava tudo acabado, ela vai chorar, ela vai trazer aquele choro da alma, creio eu. E ali, quando o menino chora, você vai ver mais uma vez, nós vamos ver mais uma vez no versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou. E o anjo de Deus a Agar, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, porque eu ouvi a voz do moço do lugar onde está. Ergue-te, levante o moço, pegue-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Você percebeu que não foi o choro de Agar, mas foi o quê? O grito de Ismael, o choro de Ismael. Por quê? Lá no capítulo 16, o Senhor tinha falado que se Agar suportasse, a descendência dela seria multiplicada e abençoada. Tá vendo? Deus é um Deus de promessa. Deus é o Deus que cumpre a sua promessa. Então, aprenda isso. Que essa palavra possa falar ao teu coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Se é o tempo de renúncia, suporte, porque se você abandonar tudo, largar tudo para trás, você está impedindo não só você, mas da sua descendência receber a promessa do Senhor. Então, que Deus te dê força, te dê equilíbrio, te dê estratégia, que o Espírito Santo te renove por mais esse dia, para que você possa suportar e que você possa honrar a Cristo no meio dessa situação. Por mais difícil que te pareça, lembra, você não está sozinho. Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.